Quantos anos tenho? É, 63. 63, menos 10 que o Antônio Exatamente, é E- exatamente menos 10. e o Celso, 60. O céu 60, Acabou de fazer 60 também. Então vamos lá. Graça e as urbanidades. Quando tudo começa? De onde tudo começa? A pergunta é de onde tudo começa. Para pensar o Sou universo. urbana, nasci numa cidade, nasci em Lisboa, sou urbana de Lisboa. É importante dizer isso. Eu acho que o meu interesse começou primeiro por Lisboa, não é? E porque sou nativa de Lisboa e, enfim, ligada à curiosidade, tudo isso. Portanto, a minha relação com a antropologia, digamos que a antropologia urbana vem através de Lisboa. Por acaso, acho que isto é importante. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Que é um urbano próprio, não é? E foi um pouco a partir desta paixão por Lisboa que me interessei pela antropologia urbana, sem saber inicialmente que era antropologia urbana. No momento em que eu me estava a interessar por isto, em Portugal a antropologia não era urbana. Aliás, a própria designação não se usava. Daí a importância de ter conhecido essa obra, não é? E aliás a Cristiana Bastos fala disso num texto muito bonito que ela escreveu sobre Utopia e os Portais, Gilberto Velho em Lisboa, algo assim, em que ela refere esse momento em que andávamos a estudar antropologia na Universidade Nova de Lisboa, fomos colegas. Quantos anos tu tinha? Teria 19, entrei com 18 anos, não é? E a Cristiana também, mais ou menos. A Cristiana já tinha começado a fazer uma outra formação em economia, talvez tivesse mais um ano ou assim. Mas nesse momento em que estudávamos antropologia, que era basicamente da antropologia, digamos que os terrenos da antropologia eram ou exóticos ou rurais, no interior do país. E era o que se dava Isso aqui, era o né? que se dava, e sobretudo norte do país, porque o sul também não estava particularmente estudado ainda nessa altura pela antropologia. As coisas urbanas era sociologia, era geografia, enfim, eram outras disciplinas. Mas, portanto, quando lembro-me disso, porque foi a Cristiana que me falou no livro Utopia Urbana, de Gilberto Velho. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de um antropólogo, Gilberto Velho, que escreveu um livro chamado Utopia Urbana. Portanto, aí temos a conexão. Utopia Urbana, um antropólogo. Estranho. E o que te pareceu na época, assim? Porque era uma época que não se estudava as condições do urbano, no Não, caso na nada. antropologia, Na sobretudo antropologia, aqui. não. Era tudo fora. Exato. O que se estudava eram tudo terrenos que nós não conhecíamos, nós estudantes, não é? Era tudo exótico. Mesmo as coisas rurais, para mim, eram bastante exóticas também, estar a estudar. Uhum. E teoria, e apesar de que eu fiz um curso na Nova, tive essa sorte, que era muito multidisciplinar. Portanto, digamos que tinha muitas valências. Tive vários cursos de geografia, tinha história, tinha economia, tinha biologia, tinha estatística, tinha Isso nas ciências? etologia, sim, Nas e ciências isso. sociais? Ciências sociais, é? Não, a licenciatura, o curso era antropologia, aqui em Portugal é diferente do Brasil, não é? Não temos licenciaturas em ciências sociais. Temos graduações, não é? Em sociologia, em antropologia, em geografia, em ciência política. Portanto, a especialização começa logo desde o início. Uhum. O que, do meu ponto de vista, não é bom, nada bom. Eu gosto do vosso sistema, simpatizo mais. Mas eu, apesar de ter feito esta licenciatura em antropologia, na realidade a licenciatura, a graduação, era muito de ciências sociais. Tinha realmente esse lado da antropologia mais forte, mas tinha muitas outras ciências sociais e não só, tinha biologia, tinha geografia. E o que te chamava mais atenção, assim, nessa época? De todas essas Eu acho que possibilidades? gostava um pouco de tudo. A história económica e social, que foi uma disciplina dada pelo Vitorino Magalhães Godinho, um grande historiador que já nos deixou. Portanto, tive professores, sobretudo noutras áreas notáveis. De antropologia tive alguns, um particularmente muito bom, outros
sim, porque era novo em Portugal na altura. Estamos a falar dos anos 70, estamos a falar da segunda parte dos anos 70, 1978, foi quando eu entrei, e entrei no segundo grupo de formação de antropologia. Ainda nem havia o curso de sociologia na Nova. No ISCTE creio que já havia, mas temos que ter consciência que a partir de 1974, 75 é que se começa a desenvolver as ciências sociais em termos de ensino universitário, com licenciaturas cá em Portugal. Havia um velho curso, quer dizer, havia um curso mais antigo na escola colonial, no ISCSPU, que era a escola colonial que tínhamos cá em Portugal, digamos, ou herdeira da antiga escola colonial, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que antes era Ultramarinas e a seguir ao 25 de Abril de 1974 deixou de ter. Aí sim havia um curso de antropologia, mas não era propriamente uma licenciatura, era uma espécie de pós-graduação, creio eu. Portanto, licenciaturas em antropologia e sociologia é qualquer coisa da segunda metade dos anos de 1970. Repara, isto é realmente um atraso se nós compararmos, já nem digo com o Brasil, com outros países também com regimes totalitários. Portanto, as ciências sociais é qualquer coisa muito nova que se desenvolve nessa altura e digamos que eu, e enfim, os meus colegas, a minha geração, participou desse princípio, desse ensino universitário. Ciências sociais, neste caso antropologia. Sim, e a ideia de poder pensar em estudar alguma coisa desde o início se inicia com essa ideia do urbano ou... Não se inicia. Aliás, eu quando escolhi a minha formação em antropologia, eu estava bastante indecisa. Portanto, eu sabia que gostava de ciências sociais, mas ainda não havia sequer esta designação de ciências sociais, não é? Porque eu sabia que eu gostava de literatura, pensei seguir filologia românica, que gostava de geografia bastante, portanto, gostava de humanidades, gostava de história, gostava disso, mas gostava um pouco de tudo, portanto, queria algo que completasse tudo isto. E foi neste contexto que eu cruzei-me com um amigo que eu conhecia até da política e que me falou no curso de antropologia. Ele fez o primeiro curso, foram só 4 estudantes. E o segundo curso, que foi o nosso, foi realmente a primeira turma que fez em 78, 79. E ele falou-me do curso, eu fui ver o plano do curso e gostei muito porque tinha mais ou menos tudo o que eu gostava. Tinha história, tinha geografia, tinha, enfim, este lado muito multidisciplinar, de facto, muito a ciência social vista como um conjunto de disciplinas. E quando tu pensou na possibilidade de fazer, ou mesmo já dentro do curso, tinha alguma coisa que te levou, assim, um objeto, um tema específico que te levou a pensar no urbano, ou tinha questões anteriores? Durante o curso, comentou alguma coisa da antropologia eu dos acho gestos? Não, foi no mestrado que eu fiz que claramente assumi este lado urbano. Portanto, eu fiz um curso que era, a graduação eram 4 anos na altura, agora são 3, não é? Mas na altura eram 4 anos e havia um trabalho monográfico final, havia chamada uma tese de licenciatura, que era uma monografia que nós tínhamos que ir para o campo. Agora, pensando no que eu fiz, e fiz um trabalho em conjunto com a Ana Isabel Afonso, que tu conheceste, nós somos colegas de curso, pensando este tempo, passado este tempo, realmente acabou por ser, foi um trabalho urbano, só que foi um trabalho urbano feito numa vila, numa pequena cidade portuguesa, no Alentejo. E foi um trabalho que acabou por ser sobre questões de estigmatização social nesta vila, sobre um grupo. Noutra altura contarei-te essa história. E curiosamente, isto é um parênteses, quando eu mostrei esse trabalho de licenciatura ao Gilberto Velho, ele leu, aquilo chama-se Dossiê Malpiqueiros, basicamente era um grupo de uma população estigmatizada que existia nesta vila. E houve uma notícia num jornal, num semanário, no Expresso, que mostrou isto, mas de uma maneira muito mediática, muito falsa, muito, portanto,
a cidade ficou até afetada com a imagem disto. E eu e a Ana Isabel estávamos a acabar o curso de graduação, tínhamos 20 e poucos anos, vimos a notícia e dissemos, vamos fazer o nosso trabalho de licenciatura sobre isto. E fomos lá. E, no fundo, o que nós fizemos foi a desconstrução desta notícia. Tanto que esses jornalistas tinham tido um prémio e, posteriormente, foi retirado depois do nosso trabalho, enfim. E o Gilberto Velho, quando leu esta tese, disse: é incrível como vocês conseguiram fazer isto sem ter bibliografia praticamente nenhuma. Porque nós nem conhecíamos nem o Howard S. Becker, os Outsiders, nem Goffman, nós não conhecíamos nada disso. Portanto, foi com a antropologia clássica, exótica que tínhamos aprendido, que fomos improvisando um pouco de geografia, um pouco de história, e fizemos uma espécie de bricolagem teórico-metodológica e fizemos aquilo. Agora vejo que aí já havia questões urbanas trabalhadas, não é? A nível da licenciatura. A notícia também, né? A notícia que impactou e a notícia e tudo isso. Mas depois, no mestrado, quando eu tive que escolher o tema, o mestrado foi 4 anos, na altura eram 4 anos. Eram 2 anos de aulas e 2 anos de dissertação, de tese, de pesquisa. E quem organizou este mestrado, eu fiz o primeiro mestrado que houve em Portugal em Ciências Sociais, que era Sociologia, era Antropologia, tinha depois várias valências. Escolhi essa especialidade depois, a seguir aos 2 anos iniciais. E foi nesse momento que eu comecei a fazer pesquisa de campo com o Luís Pavão, que era um amigo que eu tinha, fotógrafo, e que era um apaixonado de Lisboa. E eu, nessa altura, eu também era uma apaixonada de Lisboa, só que nunca tinha conseguido bem fazer a ligação com a minha formação, porque achava que a antropologia não podia estudar Lisboa. E foi ao longo dessa investigação de mestrado que, quer dizer, cada vez me tornou mais claro que realmente não me interessava. Havia todo um conjunto de terrenos na antropologia que não me interessavam e que me interessava conhecer melhor a cidade em que eu vivia. E aí essa investigação de mestrado foi muito interessante, porque a coisa começou, eu estava interessada no lazer, queria estudar o lazer, também era uma estudante, tinha 20 e poucos anos e fazia muito lazer em Lisboa, não é? E comecei por fazer um projeto, o lazer num bairro em Lisboa, comecei a ir ao campo, comecei a ver que o bairro era enorme, o lazer era enfim, era um conceito também muito aberto, comecei a afunilar, e comecei a fazer esta pesquisa neste bairro juntamente com o Luís Pavão em torno das coletividades. Ele tinha feito um trabalho sobre as tabernas, tinha escrito um livro muito bonito que está nesta exposição que tu viste, sobre as tabernas, e usámos inclusivamente um modelo de ficha que ele tinha das tabernas para as coletividades. E começámos a fazer um levantamento em Campo de Ourique das coletividades. E eu trazia esta questão do lazer e o jogo, e ele estava muito interessado em estudar o jogo dentro das coletividades, e foi neste contexto que apareceu o Jogo da Laranjinha. O Jogo da Laranjinha foi um jogo que não estávamos à espera, não conhecíamos, nem eu nem ele nunca tínhamos ouvido falar, aliás, praticamente ninguém as pessoas continuam a não saber o que é, e praticamente desapareceu. E apareceu este Jogo da Laranjinha, que é um jogo de pontaria, uma espécie de bolche, não é? Acho que no Brasil tem... De boche, que a gente Boche, é como chamam. Exato. Está um pouco entre o bolche italiano e a pétanque francesa, mas não tem nada a ver nem com o outro, porque era jogado em tabernas, em coletividades. E apareceu este jogo e então dedicámos-nos ao jogo. Portanto, e dediquei-me eu, porque eu tinha que fazer este mestrado, não é? O Luís Pavão fazia estas fotografias, fazia parte do seu projeto de, no fundo, ir conhecendo, ir fotografando cada vez melhor Lisboa. Tu acha que naquele período tu tinha noção do que tu estava interessada no jogo ou nas coletividades urbanas? Eu estava interessada em Lisboa. Honestamente, eu estava interessada. Aliás, eu estava interessada na Lisboa que eu não conhecia, não é? Porque eu vivia numa outra Lisboa, que é uma Lisboa relativamente mais moderna, na área de Alvalade, Avenida de Roma, num meio favorecido, não é? Portanto, não vivia... Tinha muito pouco contacto, por exemplo, os bairros populares em Lisboa eu não conhecia,
chamados bairros populares. Não conhecia, as coletividades para mim eram um mundo completamente novo, ou seja, realmente havia uma dimensão de exótico. Acho que foi isso também que me deu alguma segurança. Para mim, estes universos que eu estava a descobrir da Lisboa popular, desta Lisboa da working class, podemos dizer assim, era uma Lisboa nova. Eu não conhecia, inclusivamente os códigos, enfim, era uma aprendizagem. Portanto, digamos que me atirei para isso exatamente aquela perspectiva, fazer observação participante e aprender com as pessoas, porque era um mundo totalmente diferente. E logo aí comecei muito a criticar aquelas, a sentir mesmo que toda aquela discussão na antropologia, o estudar o outro, o diferente, tem que se viajar não sei quantos mil quilómetros, não é? Para ir para muito longe, mais diferente é, não é? Essa coisa implícita, comecei logo a perceber que isso não fazia qualquer sentido, não é? Portanto, que era possível fazer antropologia na sua cidade, que era a minha, em ambientes, o que eu estava a fazer na altura era em ambientes completamente diferentes e desconhecidos para mim, portanto estava no processo de aprendizagem. Não sentia nada que tivesse a estudar o meu mundo. Ou seja, o dizer que estava a estudar a minha cidade não era estar-me a estudar a mim, não era estar a estudar a minha casa, o Anthropology at Home, todas essas coisas. Não, eu realmente estava na mesma cidade, mas estava a estudar mundos muito diferentes e a usar todo o conhecimento de tradução também da antropologia para isso. E é neste contexto que eu descubro um segundo livro do Gilberto Velho, chamado Individualismo e Cultura, e comprei, enfim, havia aí uma livraria que vendia livros brasileiros, e fiquei fascinada com o primeiro capítulo, ou seja, ajudou-me imenso o primeiro capítulo publicado nesse livro, Projeto Emoção, tal, Projeto Emoção e Orientação em Sociedades Complexas. E ajudou-me muito ajudou-me muito em termos de segurança, de eu perceber que sim, que eu estava a fazer antropologia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, alguns conceitos que ele usava, creio que também de Schutz e por aí, lembro-me do em particular que era províncias de significado e que me ajudou muito a delimitar a minha unidade de análise. O meu dilema era muito esse. Eu dizia que estava a estudar um bairro, mas não estava, porque o bairro era enorme. Eu estava a estudar, também não queria só estar a estudar um jogo. Era um jogo que acontecia naquela coletividade, mas acontecia noutras, em Lisboa. Na realidade, nós identificámos 5 ou 6 sítios onde se jogava. Portanto, o meu estudo da Laranjinha era um jogo que funcionava um pouco em rede. Portanto, acabei por estudar esse universo da Laranjinha, do jogo, de quem jogava, dos bairros onde se jogava, tudo isso. Mas tinha dificuldade, quer dizer, não era uma comunidade, não era uma aldeia, tudo aquilo era móvel e depois eram só homens que jogavam. Portanto, eu sinto a história da observação participante, do ir viver para lá, não funcionava neste caso, não é? E aí esse texto ajudou-me muito em termos teóricos e metodológicos, e em termos também da delimitação do que eu estava a estudar. E pronto, além de outras leituras, realmente aí as minhas leituras era tanto da sociologia, porque a sociologia acabava, sobretudo a sociologia francesa. Porque eu também lia melhor o francês que o inglês. Toda a minha formação tinha sido mais em francês também. Tu lembra de qual eram as tuas referências nessa área? Lembro precisamente sociólogos urbanos franceses que estão muito próximos da antropologia e da história, porque em França há toda uma tradição de estudar a cidade e que mistura muito estas sociólogos e historiadores, antropólogos menos, mas são sociólogos muito qualitativistas, muito pronto, têm trabalhado o Jean-Claude Passeron, por exemplo, que tinha precisamente textos sobre o próximo, estas questões, discutia a questão da distância geográfica, a proximidade social, portanto, todas estas questões, isto mais do nível teórico, não é? Uhum. E depois comecei a ler também autores americanos, por exemplo, mas aí tinha muitas dificuldades de tradução, porque as coletividades que eu estava a estudar, eu lia textos sobre associações. Os Estados Unidos da América não tem nada a ver.
tudo diferente. Até ao momento em que comecei também a descobrir muito a literatura espanhola, o que se fazia em Espanha, a nível da antropologia. E sim, aí já começava a haver uma antropologia urbana. E foi digamos, eu comecei-me a tornar antropóloga urbana com a antropologia urbana catalã, sobretudo, porque o primeiro antropólogo urbano que eu conheci, assim, ao vivo, digamos, foi João Pujadas. Foi fundamental também em toda esta minha formação de antropóloga urbana. Isso foi antes ou depois do Gilberto? Foi antes. Foi Mais ou antes. menos quanto tempo? Sim. Isto foi nos anos 80, eu conheci o Gilberto pessoalmente em 1996. Este meu mestrado eu terminei em 1987, portanto defendi em 1988. E foi nessa altura que João Pujadas visitou Lisboa. Eu já o tinha conhecido num congresso em Espanha, onde eu tinha ido fazer um congresso espanhol, que tinha ido fazer uma apresentação sobre o jogo da Laranjinha, ou um painel precisamente de antropologia urbana. E foi a primeira vez que eu estive mergulhada no meio, enfim, desta, desta, desta vivacidade da antropologia urbana que se fazia em Espanha nessa altura. Este congresso foi em Alicante. Mas esse texto sobre o projeto Emoção e Orientação das Sociedades Complexas, isso foi em que período? Foi mais ou menos, foi antes, foi antes. Eu acho que foi por aí, anos 85, 86. Tá. Eu já estava no mestrado, eu creio. Porque eu fico Já estava a pensando como que ele escrever. sentiu de poder estar analisando, né, um objeto que, na verdade, dentro de um tema ali, pensando em antropologia, Sim, que foi não assim. era estigmatizado, assim, não era, né, não era nem Sim, aquilo colocado parecia como que não era antropologia. nada, mas é Isso. curioso que o meu título da dissertação de mestrado dizia um ensaio de antropologia urbana. Era sociabilidade, cultura, a laranja, já não me lembro bem do título, mas não sei se tinha laranjinha no título, talvez, e depois era um ensaio ou um estudo de antropologia urbana. Aí eu fiz questão de marcar, mas um pouco a medo. Eu acho que até essa altura provavelmente não havia nada assim em português que falasse. Também havia muito pouca coisa. Quer dizer, eu estou a dizer isto, mas é assim, na minha geração, praticamente cada um de nós foi abrindo um campo em Portugal, porque realmente não é o início. Não havia uma Mas, especialização por dentro da exemplo, o João antropologia. Real, ele era já de uma antropologia rural, né? Sim, mas Das ele, com as festas ele foi folclore. pioneiro também, com o É. estudo das festas. Sim, Eu sim, acho que ele sim, foi sim. pioneiro. Sim, sim, Aliás, sim. João Leal foi meu professor na Nova, Uhum. no meu último ano, e ele na altura não era doutorado, era o momento em que as pessoas começavam a dar aulas ainda sem o doutoramento, não é? E dava precisamente, era etnologia portuguesa e o tema era as festas, Uhum. não é? E depois, aliás, eu entrei no ISCTE no mesmo ano, praticamente no mesmo concurso em que o João Leal e a Rosa Maria Pérez, que foram meus professores também na Nova, entraram, porque eles depois vieram da Universidade Nova para o ISCTE, precisamente. E ligados a um professor que eu tive, um professor muitíssimo bom na Nova, o José Carlos Gomes da Silva, que veio para o ISCTE, trouxe os seus assistentes, a João Leal e a Rosa Maria Pérez, e pronto, e ficou aqui até se reformar, a dar aulas. Mas nenhum deles, de alguma maneira, estava ligado a esse contexto, né? Pensando Tu urbano. dizes, não, ninguém, não, ninguém. E mesmo aqui, portanto, eu entro num departamento aqui no ISCTE, portanto, eu venho de uma formação muito francesa, na Nova, muito influenciada pelo estruturalismo francês, Lévi-Strauss, eu não sei quantas cadeiras nós estudávamos e aprendíamos a fazer análise estrutural, era a moda, apesar de já, enfim, já não ser bem moda fora de Portugal, aí ainda era a moda, e vim para um departamento que estava dominado eh, por uma vertente, vamos lá ver, por todo um conjunto de influências eram anglo-saxónicas, eram mesmo inglesas de alguma maneira, de antropologia social britânica, muito forte aqui. Portanto, quando eu entrei aqui em 1984, repara, antes de fazer o mestrado, porque eu comecei em 85, eu fiz todo o meu mestrado já a ensinar, já a dar aulas aqui no ISCTE. Portanto, eu entrei aqui em 1984, exato, precisamente há.
Mas eu era jovem também, tinha 24 anos. E era um departamento em que também tudo era novo e de repente foi toda uma outra antropologia que eu tive que aprender e especializar-me também para ensinar de alguma maneira, não é? E então foi aí que em força vêm esses clássicos, quer dizer, todos os meus primeiros anos. Eu entrei aqui a dar aulas em uma cadeira, um curso chamado Introdução à Antropologia, e eram os clássicos, enfim, era Malinowski, Radcliffe Brown, começava em Durkheim, para ali adiante, mas portanto foram momentos de formação intensiva de antropologia clássica, quase que se podia dizer, não é? Mas depois, passado 2 ou 3 anos, eu tive a sorte de trabalhar com o professor Raul Iturra, que ainda é vivo e que foi um dos fundadores do Departamento de Antropologia no ISCTE, e que ele tinha bastante visão e impulsionava muito as pessoas que trabalhavam com ele a abrirem novos campos. E foi ele que me atirou para abrir uma cadeira de antropologia urbana em 1988-89, depois de eu ter estado uns meses a fazer um estágio com o João Pujadas na Catalunha, em Tarragona. E então, e tive durante 30 anos quase, dei essa cadeira optativa aqui no ISCTE. E aí essa cadeira já tinha o texto do projeto, a orientação. E Eu, por acaso, não sei se eu usei, porque eu usei esse texto para meu uso pessoal da minha investigação, não é? Não sei se terei usado, mas provavelmente sim. Usava a utopia urbana, usei sim. Mas, portanto, digamos que entre esta minha entrada na antropologia urbana e ter conhecido o Gilberto, isto demorou talvez 10 anos. Entre a minha tomada de consciência, que na realidade, porque mesmo durante o período do mestrado eu estava muito na dúvida, Carmencita, se eu era socióloga ou antropóloga, porque eu estava muito no meio, ou até historiadora, porque a história sempre me fascinou, quer dizer, mas era mesmo, dava-me bastante com pessoas da sociologia, porque nesse mestrado era um mestrado multidisciplinar e que tinha, basicamente era antropologia, sociologia e história. As pessoas que ali, os meus colegas, não é? Portanto, eu tinha dúvidas muitas vezes, realmente, pronto, isto da antropologia, mas depois da formação que fiz em antropologia, nós depois de fazermos uma formação em antropologia é impossível praticamente deixarmos de ser antropólogos de alguma maneira, não é? Portanto, fui, pronto, por aí, assim, de uma maneira um bocado a arriscar, e arriscando, tal, a antropologia urbana, no jogo que dá. Mas realmente demorou 10 anos a conhecer, ia lendo sempre que saía alguma coisa nova, mas também ia lendo outras coisas, não é? Porque é um período em que realmente a ligação com o Brasil também não estava estruturada, minimamente. Havia muito pouca ligação ao Brasil. Eu acho que Portugal, as ciências sociais e a antropologia nesse momento estava portuguesa, estava tudo virado para a Inglaterra, França, um bocadinho dos Estados Unidos da América. Era isto. O resto era como se não existisse. É interessante tu falar tudo isso, e aí eu fico pensando quanto que não era consciente, mas já estava estabelecido em ti essa relação, né, com o urbano, então, e abrindo espaço para esse urbano. É assim, eu era urbana, não é? Ainda sou, eu vivo na cidade, enfim. E desde o momento que comecei a entrar neste processo de conhecer a minha cidade, digamos que durante muito tempo, foi mesmo. Interessava-me aprofundar o conhecimento sobre Lisboa, não De é? alguma maneira, Era como não muito. tinha muita referência também de antropologia nesse sentido, será que não era por isso que tinha, de alguma maneira, as relações com a sociologia ali também tinha algum tipo de influência nesse Não, eu sentido? é que procurava, quer dizer, eu acho que eram as duas coisas, é sempre uma interação, não é? Mas a relação com a sociologia era normal porque a sociologia estudava a cidade. Ou seja, por exemplo, quando eu estava aqui no ISCTE, neste panorama, no ISCTE, quem é que estudava Lisboa? O Joaquim Paes de Brito tinha começado a estudar o fado em Lisboa. Ele era professor aqui e foi professor, enfim, fizeste a entrevista ao António, ele deve ter contado isso. Foi professor o António Firmino da Costa e do Deus Guerreiro, que fizeram um trabalho sobre o fado. Mas, portanto, quando eu aqui cheguei, o António Firmino da Costa estudava Lisboa.
O Vítor Matias Ferreira, que era sociólogo, estudava Lisboa. Portanto, havia quem estudava Lisboa no ISCTE eram sociólogos. Havia uma geógrafa, a Maria José Maranhão, também, estudava Lisboa, mas, portanto, que eu encontrava a estudar Lisboa não eram os antropólogos. Os antropólogos estavam a estudar aldeias em Portugal, ou estavam a estudar, ou estavam na Índia, ou estavam, mas, portanto, eu creio que na altura não havia ninguém a estudar Como é que tu te sentia? Lisboa. Como é que tu te sentia no meio de tudo isso? Eu acho que não me sentia mal porque tinha o apoio. Estas pessoas também eram particularmente notáveis, de alguma maneira. Eu tive a sorte de entrar no departamento de antropologia aqui no ISCTE quando ele se estava a formar, e pessoas como o Joaquim Paz de Brito, João Pina Cabral, o Brian O'Neill, colegas antropólogos, não é? E incentivavam de alguma maneira. Quer dizer, não havia, não me estigmatizavam por eu estar a estudar. Mas tinha assim, urbanas. uma ideia de que estava acontecendo também um movimento de transformação, que tinha ali possibilidades que não estavam ainda muito claras para ti. Eu não sei se tinha muito essa consciência, porque também, enfim, cada um está preocupado com os seus projetos, não é? Portanto, eu tinha feito o mestrado e tinha um doutoramento para fazer, não é verdade, logo de seguida. E, por sorte tive 3 anos, como todos os assistentes naquela altura tinham direito a 3 anos. Era uma espécie de bolsa para fazer só o doutoramento, mas o próprio tema do doutoramento vem no seguimento do que eu tinha feito no mestrado, não é? E é aí que aparece o bairro da Bica, porque, digamos que ao estudar o jogo da Laranjinha, havia ali um personagem enquadrador de tudo aquilo que eram estes bairros em Lisboa, e que eu não conhecia, que queria conhecer. Pronto, e então aí, claro que teoricamente a coisa vem pela identidade, que as questões de identidade local, este sentimento de pertença que as pessoas têm, foi por aí que a coisa começou. E depois desenvolveu-se em torno de um bairro e depois em torno da cidade, porque não percebi rapidamente que fazer o bairro não é uma aldeia, claro, e ao estudares um bairro estás a estudar a cidade, e o tema ainda por cima que eu estava a estudar era muito dialogado.